Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Último domingo do mês, a gente está aqui hoje para conversar sobre nossa leitura conjunta do mês de abril. Esse mês nós estivemos lendo O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Para quem está chegando aqui agora, a gente todo mês faz uma leitura conjunta. Na maioria das vezes eu coloco opções aqui para vocês me ajudarem a escolher a nossa leitura do mês subsequente, né? Esse mês a gente já colocou as opções. Eu vou aqui no final do nosso vídeo mostrar para vocês qual vai ser a nossa leitura conjunta de maio e querer convidar todos vocês a participarem, porque é uma experiência muito bacana. Para quem não sabe também, Because I Read tem um perfil no Instagram onde eu posto resenhas escritas. Muitas das minhas leituras eu não faço vídeo aqui, mas eu posto uma resenha escrita lá. Posto algumas outras coisinhas interessantes também. A gente tem um grupo bem bacana no Facebook, onde você pode interagir, pode participar, pode colocar sua resenha, fazer o seu book haul, pode trazer alguma curiosidade literária. É um grupo bastante interessante para a gente interagir enquanto leitor. E eu sempre deixo aqui também os links da Amazon para os livros que eu mostro aqui para vocês. E vocês comprando, utilizando o nosso link, ajuda muito o nosso canal. Então é isso, gente. E não esqueçam de deixar o seu curtir e de se inscrever no canal se vocês não são inscritos ainda. Então vamos começar aqui conversar sobre o Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro é um autor que eu já estou há muito tempo curiosa de conhecer o trabalho dele. Eu sempre ouvi falar muito bem dele. A Companhia das Letras está com vários títulos dele publicados aqui no Brasil e resolvi começar por esse livro aqui. Ele já estava há algum tempo aí na estante, coloquei ele para votação no nossa última votação de leitura conjunta. Ele ganhou e eu gostei muito porque eu estava curiosa, né? E aí, o Kazuo Ishiguro, para quem não conhece, é um escritor japonês, né? / inglês, ele tem dupla cidadania. Ele nasceu em Nagasaki, no Japão, em 1954. Aos 4 anos de idade, a família dele se mudou para a Grã-Bretanha. Ele se mudou junto, acho que desde então ele mora lá. E ele tem várias obras, tem um conjunto de obras já bastante extenso. Inclusive, ele é Nobel de Literatura. Em 2017, ele ganhou o Nobel de Literatura pelo conjunto da sua obra. E o que mais? Acho que o livro mais famoso deles, que vocês devem ter ouvido falar, para quem não conhece, é o Vestígios do Dia, né? Que ele lançou em 1989 e em 1993 virou filme, um filme que foi bastante conhecido. Acho que a minha geração, todo mundo viu esse filme, né? Se eu não me engano é com Anthony Hopkins e a Emma Thompson. E é um filme bastante bacana. Eu não li o livro, eu quero ler, vai ser meu próximo livro dele, vai ser o Vestígios do Dia. Não sei quando eu vou ler, mas será o próximo desse autor que eu quero ler. Mas ele tem outros livros, tipo A Clara e o Sol, Quando Éramos Órfãos, Não Me Abandone Jamais e vários outros aqui publicados aqui no Brasil. E O Gigante Enterrado eu escolhi, não me lembro nem porquê, não sei se foi alguma resenha, alguém comentando, mas eu fiquei com vontade de ler esse livro, comprei, ficou na estante e tive a oportunidade de ler agora. E foi uma experiência muito interessante, né? Ler é sempre uma experiência muito interessante, né? Eu coloquei lá no nosso grupo de discussão hoje isso, né? A primeira coisa que eu falei foi eu chorei no final. E que ler sempre é uma baita de uma experiência, né? E o que a gente tem aqui, gente? A gente vai ter uma história numa atmosfera, numa Inglaterra medieval, que não é na verdade na Inglaterra, é Bretanha ainda, né? Uma Inglaterra pós domínio romano, ocupação romana. Os romanos já saíram, deixaram as terras espoliadas. Na Inglaterra, num momento de trégua, mas assim, pós-invasão saxã também. Então a gente vai ter aldeias saxãs, aldeias dos bretões, e vai ser esse universo que a gente vai ter aqui enquanto momento histórico. Ele não fala assim uma data específica, mas é aí que ele situa a gente, né? Nesse momento aí
E o rei Arthur também já faleceu, né, há pouco tempo. E a gente não sabe se Arthur existiu ou não existiu, mas aqui ele coloca como Arthur faleceu já. E é esse momento histórico que a gente tem. E a gente também tem todo um universo de lendas, né, aqui dentro, né? Então a gente vai ter magia, a gente vai ter ogro, a gente vai ter fada, a gente vai ter dragão, a gente vai ter, né, criaturas fantásticas dentro da floresta, monstros. E a gente vai ter tudo isso aqui. Então o livro todo ele se passa assim num ambiente meio mágico, meio onírico, sabe? A gente fica assim meio que dentro de um clima, até porque todas as terras aqui dentro dessa história estão cobertas com uma névoa, né? E a gente parece que sente essa névoa, né? A gente realmente passa a história toda dentro dessa névoa. E nossos protagonistas aqui, a gente vai ter 5 protagonistas aqui. Mas antes de falar desses 5 protagonistas, eu quero falar que uma coisa que eu achei interessante que eu li foi que o Ishiguro se inspirou, né, em 3 obras literárias inglesas. Uma delas foi O Rei Lear, de Shakespeare. Inclusive tem uma frase que uma das protagonistas, a Beatriz, fala aqui pro marido dela logo no início, que é praticamente a mesma frase que o Kent fala no final do Rei Lear. Mas a inspiração não foi só pela frase, viu, gente? A inspiração foi pelos temas abordados, porque assim como Shakespeare, o que a gente vai ver aqui se desenvolvendo é os temas de vingança, de justiça, de orgulho, né? Temas que o Shakespeare gostava de abordar nas suas peças, a gente vai ver bem marcado aqui dentro da nossa história. Outra obra que ele se inspirou foi o Beowulf, né, que é o primeiro, né, poema, né, na língua inglesa encontrado, que é a história de um herói saxão, que é chamado pelo rei para matar um monstro. Quem não leu, eu sugiro muito que leia. É uma obra maravilhosa. Inclusive a Companhia das Letras, a Editora 34 lançou. Eu não comprei ainda porque ainda não tive dinheiro para isso, porque ele anda meio salgado o preço. Mas assim que der eu vou adquirir, que eu puder. Eu vou deixar até o link aqui embaixo, se vocês se interessarem em dar uma olhadinha. Mas é uma história, uma lenda, né, que vale muito a pena, muito interessante. E a outra obra que ele se inspirou foi um ensaio feito pelo Tolkien, o Tolkien do Senhor dos Anéis, sobre um poema, né, medieval, que fala do Sir Gawain, que é o sobrinho do rei Arthur, e de uma missão misteriosa que o Arthur teria dado para esse sobrinho, né? Então foram essas as inspirações do Ishiguro para escrever O Gigante Enterrado. Então a gente vai ter aqui, como eu falei, 5 protagonistas. O primeiro é um casal de protagonistas idosos, que é o Axel e a Beatriz, que moram numa vila lá dos bretões e meio que cavernas, subterrâneos e tudo. E eles têm ali uma comunidade, os dois vivem sozinhos, idosos. E existem outras aldeias de bretões, aldeias de saxões. Então eles vivem nessa aldeia. E uma coisa importante, eles não têm memória. O povo todo da Bretanha está sofrendo de falta de memória. Eles não conseguem lembrar praticamente nada. Eles não conseguem lembrar o que eles comeram ontem, eles não conseguem lembrar o que eles fizeram de manhã, eles só têm o dia a dia, eles acham isso tudo muito estranho, mas eles não sabem o que está causando essa perda de memória. E eles acham que está associado com a névoa que cobre toda a Bretanha. Então, a gente tem o Axel e a Beatriz. A gente vai ter o Sir Gawain, né, que é o cavaleiro, sobrinho do rei Arthur, que está andando nas florestas, as terras da Bretanha, com uma missão. A gente vai ter o Wisdom, que é um guerreiro saxônico, que também está andando pelas florestas
ali da Bretanha. E a gente vai ter um adolescente, que é o Edwin, né? Que é também um menino de uma aldeia saxã, órfão, que mora com a tia em uma aldeia. Então esses vão ser nossos 5 personagens, 5 protagonistas aqui nessa história. Qual é a história? O Axel e a Beatrice, como eu já falei, casal de idosos, moram nessa vila. E em um determinado momento que o Axel tá lá descansando, ele lembra que eles têm um filho, que esse filho foi morar numa outra vila, mas eles não lembram quando, eles não lembram da cara do filho, eles não lembram por que ele foi morar numa outra vila. E uma coisa que o Axel repara é que a Beatrice está começando a ficar enfraquecida, ficar frágil, e ela coloca a mão assim no lado assim dela, como se ela estivesse com dor. E ele pergunta o que ela tem, se ela está doente. Ele fala, não tenho nada, não sei o quê, mas ele sabe que ela não está legal. E ele está preocupado com isso, né? Então os dois saem, resolvem então fazer uma viagem em busca do filho deles, porque eles acham que eles lembram em algum momento que o filho se mudou para uma outra vila. E eles resolvem viajar até essa outra vila, uma viagem de alguns dias, né? Principalmente porque eles são idosos, para ir atrás do filho. Só que a floresta oferece muitos perigos. Tem os ogros, tem as criaturas, tem as fadas, né? Então a gente vai viver essa aventura aqui com eles, dessa viagem, na busca deles pelo filho, né? Então, a primeira coisa que acontece aqui, quando eles estão nessa viagem, começa a cair uma tempestade, eles resolvem se abrigar nas ruínas de uma casa romana. E aí, quando eles estão chegando nessas ruínas, eles veem uma senhora brigando, reclamando com um homem que está em pé, assim, encostado na pilastra. E o homem parece que está zangado, irritado, chateado. Eles ficam até meio assim de se aproximar, mas vão lá, se apresentam, falam que estão se protegendo da chuva. E aí a história, o que está acontecendo ali, né? Aquela cena que eles encontraram é explicada, porque o homem é um barqueiro, a função dele é atravessar as pessoas da terra firme para uma ilha, e uma ilha que todo mundo quer ir, porque dizem que a ilha é maravilhosa, que lá todo mundo é feliz, que lá é ótimo de se viver, papapá. Só que existem alguns pré-requisitos para as pessoas poderem ser transportadas para a ilha. Quando é um casal que quer ser transportado para a ilha, esse casal tem que provar para o barqueiro que eles se amam, que eles são devotados um para o outro. E aí o barqueiro pergunta para cada um, individualmente, dos parceiros, quais as suas melhores memórias do seu parceiro. Né, quando você pensa nele, o que você lembra, do que você lembra, né? E aí a velhinha conta, essa velhinha que está brigando com o barqueiro, conta que ela foi com o marido dela para ser atravessada para essa ilha. E o barqueiro fez essa pergunta para o marido, fez essa pergunta para ela, falou que ia transportar os dois, mas que explicou lá, tinha uma desculpa para transportar um de cada vez. Primeiro ele levou o marido, depois ele ia levar a mulher, a esposa. E aí ele levou o marido e nunca mais voltou para pegar a esposa. E não quer levar a senhora para a ilha. E aí toda vez que ela sabe que o barqueiro está ali, porque aquela casa, aquelas ruínas ali, era a casa da família desse barqueiro. Então toda vez que ele está de folga, que ele tem um tempinho, ele vai lá para lembrar das famílias, para ter as boas, para buscar memórias até, né? Da família dele. E aí essa velhinha descobriu isso e vai atrás e fica enchendo a paciência dele. Eu estou contando isso por quê? Porque esse é um evento, essa é uma situação importante que vai, né, ter um reflexo lá na frente da história. Então a chuva para, eles continuam a viagem dele, resolvem pernoitar, pedir para pernoitar numa aldeia saxã, porque a Beatrice de vez em quando vai nessa aldeia, ela fala um pouco de saxão, e ela vai nessa aldeia para comprar algumas coisas, né, para fazer alguns trabalhos. E aí eles chegam lá, a aldeia está em polvorosa, porque um ogro atacou e levou dois moradores da aldeia. E aí chegou lá também um guerreiro saxão, que é o Winston, que é o nosso outro protagonista. Ele está em viagem, pediu para pernoitar ali. E aí quando ele viu o que estava acontecendo, falou que ele ia resgatar os moradores que foram roubados, foram, né, capturados pelos ogros. E aí vai com ele 2 moradores da cidade, que é 2 jovens, né? Um mais velho, assim, de 18 anos, sei lá, 20 anos,
e um menino mais novo, de 12, 13 anos, vão com ele nessa aventura, se oferecem para ir. E aí eles vão, resgatam os 2 moradores, só que o menino é mordido por uma criatura. Esse menino mais novo que foi com eles resgatar. E aí os moradores, né, supersticiosos, querem agora matar o menino, inclusive porque o menino é órfão, criado pela tia, a mãe dele foi embora, foi levada, né? E inclusive a tia quer matar o menino porque fala que aquela mordida foi mordida de um ser mágico, que aquele menino vai virar um monstro. Aí o que acontece? O guerreiro que teve convívio com o menino nessa experiência do resgate, o guerreiro saxão, Wisdom, ele veio falar com o Axel e com a Beatriz, falou assim, olha, eles querem matar o menino por causa da mordida e tudo, mas não tem nada a ver. Vocês estão indo viajar para a vila do filho de vocês, vocês não querem levar o menino? A gente dá um jeito, dá uma armada aqui, na hora que todo mundo estiver dormindo, a gente sai de fininho. E eu vou com vocês até um pedaço do caminho, porque eu tenho a minha missão a cumprir aqui na Bretanha, e aí eu vou com vocês, até ajuda a proteger vocês e tudo. E assim eles fazem, eles fogem, os 4, e numa determinada parte do caminho eles encontram o Sir Gawain, né, que é o cavaleiro do rei Arthur, se apresentam, trocam introduções, e aí a gente descobre o seguinte: o Sir Gawain, ele tá com a função de matar o dragão, né? A dragão Kirir, que é uma dragoa, na verdade, que assombra, que mata, que assusta todo mundo naquela região. E o guerreiro saxão diz que ele está ali, né, percorrendo as terras da Bretanha, porque o rei saxão dele pediu que ele fizesse isso, porque ele ouviu boatos que os saxões estavam sendo maltratados pelos bretões, então ele veio fazer um reconhecimento para ver se isso mesmo estava acontecendo. Então, cada um nessa história, você já viu que tem a sua agenda, né? O cavaleiro tem uma agenda, o guerreiro tem uma agenda, o casal tem uma agenda, cada um tem ali um objetivo. E essa é a história, né? Então, essa história vai desenvolver na jornada deles, e vai ter horas que eles vão estar todos juntos, viajando como um grupo, tem horas que cada um vai estar assim, o casal vai estar viajando sozinho, o guerreiro com o menino que saiu da aldeia sozinho, o cavaleiro vai estar sozinho, mas lá na frente eles vão se encontrar de novo. E várias coisas vão acontecendo. A gente vai ter luta de espada, a gente vai ter invasão da abadia, que eles vão se hospedar, a gente vai ter um momento que eles vão, o Axel e a Beatriz vão estar fazendo uma parte da viagem de barco, e umas fadas, esqueci o nome, umas fadas assim meio mágicas, querem levar ela para o fundo do lago, né? Então vai ter toda essa aura, né, de magia, de situações históricas, mas o livro não vai focar nisso, né? Porque o foco do livro, ele não é o que exatamente os acontecimentos, o foco do livro é os sentimentos. E aí a gente vai passar a falar da narrativa, que é uma narrativa muito diferente. Quem vai para esse livro, eu acho que o pessoal que participou da leitura, no primeiro momento, inclusive eu falei, não é que eu não gostei, mas assim, eu gosto de pensar, não tô gostando, uma narrativa muito lenta, tava achando que ia ser uma coisa diferente. E eu até falei assim, olha, eu não tô achando ruim, eu tô achando diferente, porque quem vai para um livro de história medieval tá esperando aquele livro cheio de aventuras, de momentos, de picos assim, né, de emoção, de coisas acontecendo. E esse não é o livro que essas coisas vão acontecer dessa forma. Todos os ingredientes vão estar aqui, mas as coisas, a narrativa, ela vai sempre num ritmo, sabe? Ele não tem pressa. Ele dá muito valor aqui ao diálogo entre o Axel e a Beatriz, ao que eles estão conversando. E a conversa deles é de uma forma toda delicada. O Axel chama ela de princesa. É muito fofo ver o relacionamento desses dois idosos aqui. É a coisa mais linda, sabe? E até nos momentos em que está tendo guerra, luta de espada, né? Ele não cria todo aquele clímax assim. Acontece, né? Tem aquele clímaxzinho, mas não é aquela coisa, né? É uma narrativa muito assim, né? Constante, vamos dizer assim. Ela não tem altos picos, assim. E as pessoas acham que isso não combina com esse tipo de história, né? De dragão, de cavaleiro, Mas, eu gostei. Depois que eu entendi que a história flui toda nesse ritmo, eu gostei. O que me deu agonia aqui? O que me deu agonia aqui
é porque existem várias coisas acontecendo, existem vários mistérios, né? Porque, como eu falei assim, tem a névoa que a gente não sabe, tem a perda de memória que a gente não sabe por que ela está acontecendo, por que ela, né? O que está causando essa perda de memória. A gente sabe o que o cavaleiro, o Sir Gawain falou que ele estava fazendo ali, andando pelas terras, mas a gente sabe que ele tem algum outro objetivo, né? A parte disso aí. A gente sabe o que o guerreiro saxão falou que estava fazendo ali naquelas terras, mas a gente também entende que ele tem outros objetivos além daquele que ele, né, informou. E aí eles vão chegar numa abadia, quando tá os quatro protagonistas menos o Sir Gawain. E eles vão entrar numa abadia para pernoitar, e eles vão nessa abadia também porque lá tem um padre Jonas, que é um padre antigo, bonzinho, e ele é conhecido como um curandeiro, como alguém que entende medicina, e o Axel quer que a Beatriz consulte com ele, né, para ver qual o problema dela, para ele examinar ela. E eles chegam na abadia, também veem que tem alguma coisa estranha acontecendo naquela abadia, alguma coisa muito estranha, né? Então é um outro mistério também. O que está acontecendo nessa abadia? Por que está todo mundo assim meio reticente, tratando eles bem, mas você vê os cochichos, as coisas acontecendo, gente brigando atrás das portas, né? Então, muitos mistérios e poucos, né, esclarecimentos, poucas soluções. Então você vai na história se acompanhando. Isso aí. As coisas realmente só vão se esclarecer nos últimos 3 capítulos, né? Vou dar esse spoiler aqui. Não se preocupe que todos os mistérios que existem na história vão ser desvendados nesse último 3 capítulos. Ninguém vai ficar vendo navios, né? Perguntando, mas e aí? Não. Vocês vão entender tudo até o final do livro. E aí, Patrícia? Então, assim, eu gostei. É uma narrativa que é uma narrativa mais lenta, mas ela é fluida, sabe? Eu pegava assim, lia direto as metas, que a gente coloca as metas aí no cronograma, eu lia tranquilamente, às vezes eu sentava ali as metas todas da semana num dia só, 3, 4 capítulos de uma vez só. Então é uma leitura fácil, mas não é aquela leitura assim, uou! Não, é uma leitura constante. E o livro me ganhou muito no final, eu vou falar pra vocês isso, o livro me ganhou muito nos últimos 3 capítulos. Porque aí a gente vai entender no final do livro o porquê desse título, O Gigante Enterrado, né? E eu fiquei assim, poxa, muito legal, sabe? Achei muito legal o que ele trouxe de conclusão para a história. E essa história, ela vai abordar exatamente isso, são esses temas da história. Aquele momento que eles estavam vivendo ali historicamente era um momento de paz, mas uma paz conquistada porque parece que o Arthur traiu o acordo que ele fez com os saxões e ele fez um acordo de paz, não obedeceu esse acordo de paz, massacrou os saxões, então ficou pouquíssimos saxões lá nas terras deles, na Bretanha, e foi às custas desse massacre que ele fez que a paz foi estabelecida. Então, mas eles estão vivendo tranquilos uns com os outros. Os saxões que ficaram e os bretões estão vivendo em paz. O que é uma coisa estranha, porque se eles foram massacrados, como é que aqueles que ficaram estão vivendo em paz? Né? Cria esse ponto de interrogação na história. E aí, a história é sobre isso, sobre qual o custo de se manter a paz. Qualquer coisa, qualquer atitude pode ser justificada no intuito de se manter a paz, né? É uma questão que vai ser levantada aqui. A paz a qualquer preço. E a outra é referente à memória, porque durante toda a história, Beatriz e o Axel vai estar sempre se questionando se eles querem realmente ganhar a memória deles de volta ou não. Porque eles falam assim, a gente vive em paz, a gente está tranquilo, a gente se dá bem. Isso você vai ver tanto o Axel quanto a Beatriz pensando. Mas se eu lembrar de coisas ruins do Axel, se eu lembrar de coisas ruins da Beatriz, e vocês vão ver que num determinado momento, eles realmente vão lembrar de coisas terríveis um sobre o outro, né? E eles têm medo que trazer a memória deles de volta possa quebrar
a harmonia, né, possa quebrar os sentimentos que eles têm naquele momento um pelo outro, né? Então, até que ponto, né, é importante para eles recuperar essa memória ou não? Porque o objetivo principal deles recuperarem a memória é encontrar o filho, né? Então, assim, tem essa questão do relacionamento interpessoal, essa questão, assim, tipo assim, se eu lembrar de coisas que eu não gosto, será que eu vou ser capaz de perdoar? Será que eu vou saber trabalhar essa situação, esse sentimento, essa memória e ir em frente, né? Então, tem toda essa questão do perdão, né? Falando em questão de nação, né? Enquanto terra, enquanto Betânia. A questão de justiça, né? A questão de vingança, né? Então, é isso que o livro vai trazer, sobre isso que o livro vai falar. Eu gostei muito, talvez não seja um livro para qualquer um, ou talvez seja um livro que você tem que começar a ler sem criar expectativas. Sem, tipo assim, tira esse preconceito que história medieval tem que ser aquela história com muita ação, não. Vai sem expectativa e vê o que dá. Eu gostei muito. Gostei muito. Não é uau, não vai entrar para minha lista de favoritos desse ano, mas gostei da escrita do autor e quero ler outras coisas dele. Principalmente na parte final. Eu acho que ele fechou muito bem, porque eu fiquei o tempo todo assim, onde ele quer chegar? Qual é a mensagem que ele quer trazer? O que isso vai trazer? Eu falei assim, não, tá chegando no final e eu não estou entendendo onde ele vai chegar. Eu já estava achando que eu não ia gostar. Mas aí no final, ele deu um fechamento bacana aqui para a trama, para a história, para a mensagem. Eu gostei muito. Então é isso, pessoal. Então, agora que a gente já conversou sobre a nossa leitura de abril, quero convidar todos vocês a participar da nossa leitura de maio. Um livro que eu também já tenho na estante assim, há muito tempo. E eu sempre fico enrolando para ler. Sempre já coloquei ele várias vezes aqui na votação para leitura conjunta. Ele nunca ganhou, mas dessa vez foi. Que é O Tempo Entre Costuras, de Maria Duenas. Né? É uma história aí que vai envolver guerra mundial, que vai envolver espionagem. Um livro que fez bastante sucesso. Tem filme que eu não vi ainda. Eu vou querer ver só depois que eu ler o livro. E a gente vai estar começando, eu vou estar preparando o cronograma, liberando essa próxima semana, para começar isso aqui, o que eu acho que também vai ser uma baita leitura. Queria convidar todos vocês a participarem, o link para o grupo de discussão no WhatsApp sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou postar o cronograma no nosso perfil no Instagram, no nosso grupo no Facebook, para vocês poderem acompanhar. E é isso, pessoal, vamos participar aí do Tempo Entre Costuras? Até a próxima e um bom domingo a todos.